Prepare-se para mergulhar nas profundezas da sua própria existência. Sinta o véu da realidade se afinar, enquanto a luz do dia se esvai e as sombras da noite se alongam. Você já se perguntou o que realmente acontece quando seus olhos se fecham e você se entrega ao abraço do sono? Seu corpo repousa, uma âncora imóvel no oceano da noite. Mas sua mente embarca em uma jornada singular, desbravando paisagens oníricas que, por vezes, parecem mais tangíveis, mais carregadas de emoção do que a própria vigília. Acreditamos que o sono é um mero interlúdio de descanso, uma pausa para recarregar as energias físicas e mentais. Mas se assim fosse, por que sua mente tece tapeçarias tão vívidas, repletas de encontros, conversas e sentimentos intensos? Há algo mais profundo acontecendo nas sombras da sua consciência adormecida. A ciência nos oferece explicações racionais, falando em recuperação física e mental. Mas essas palavras apenas roçam a superfície do mistério que envolve sua consciência durante o sono. Enquanto seu corpo se aquieta, o que realmente se passa em sua mente? Você simplesmente entra em um modo de economia de energia, ou existe um portal, uma transição para um reino de percepção totalmente diferente? O limiar entre o despertar e o sono pode ser a chave para desvendar os segredos de como sua consciência interage com a própria realidade. Essa visão simplista do sono como um período de inatividade ignora a dança complexa que ocorre dentro do seu cérebro. Ao fechar os olhos, você não desliga sua mente. Longe disso, ela se acende em uma sinfonia de atividade, especialmente nas áreas ligadas à visualização e às emoções durante o sono REM. Curiosamente, a parte do seu cérebro responsável pela lógica e pela tomada de decisões, o córtex pré-frontal, experimenta uma diminuição de atividade. Enquanto seu corpo se desconecta do mundo exterior, seu cérebro mergulha em um oceano de atividade interna, gerando as imagens vívidas e as emoções intensas que permeiam seus sonhos. Essas experiências não são meras aleatoriedades bioquímicas. Elas emergem de áreas cerebrais que, ao se tornarem mais ativas, o conduzem a territórios inexplorados da sua própria consciência. Seu cérebro entra em um estado de intensa atividade, com diferentes regiões desempenhando funções cruciais que permanecem adormecidas durante a vigília. Essa atividade febril, especialmente durante o sono REM, levanta questões profundas sobre a verdadeira natureza do descanso e o que acontece com sua consciência quando você perde a autopercepção. Durante o sono, seu cérebro orquestra processos vitais, como a consolidação de memórias e a eliminação de toxinas acumuladas ao longo do dia. Enquanto o córtex pré-frontal silencia sua voz lógica, outras regiões, ligadas às emoções e à visão, intensificam sua atividade. Essa coreografia cerebral é essencial para a formação dos sonhos, que podem refletir a maneira como seu cérebro processa informações, emoções e fragmentos de suas experiências diárias. Mas o que tudo isso revela sobre sua consciência? O fato de que seu cérebro nunca desliga completamente sugere que, enquanto você dorme, sua percepção do mundo externo se transforma, mas não desaparece. Em vez de se envolver nas tarefas cotidianas, sua mente viaja para as dimensões interiores, explorando símbolos e experiências profundamente enraizadas em seu subconsciente. É como se, durante o sono, você adentrasse um estado expandido de percepção, onde seu cérebro continua a trabalhar, conectando e organizando aspectos da sua realidade interior. Longe de ser um estado de simples desconexão, o sono se revela uma fase de intensa e transformadora atividade, onde sua consciência passa por um processo de renovação, talvez, até mesmo de expansão, tocando em dimensões mais profundas do que você pode perceber em sua vigília. Mas por que seu cérebro mantém essa atividade intensa quando, teoricamente, deveria estar repousando? Um dos mistérios mais fascinantes da consciência durante o sono reside na produção de uma substância enigmática, o DMT, ou dimetiltriptamina. Essa molécula, conhecida por induzir alucinações profundas quando ingerida em altas doses, também é produzida naturalmente pelo seu cérebro, principalmente durante o sono, especialmente na fase REM. O que muitos desconhecem é que o DMT não está apenas ligado a estados psicodélicos. Ele parece estar intrinsecamente envolvido na criação das experiências que você vivencia enquanto dorme. A liberação dessa substância pode ajudar a explicar a vividez, a intensidade e a natureza muitas vezes surreal das sensações que você experimenta em seus sonhos.
As visões de outros mundos, os encontros com entidades misteriosas ou as paisagens impossíveis podem ser manifestações do DMT em ação. Em outras palavras, o que você vivencia durante seus sonhos pode não ser uma mera alucinação básica. Pode ser um portal para uma realidade alternativa, alimentada por essa substância natural produzida pelo seu próprio cérebro. Isso leva a uma reflexão fundamental. Se o DMT é capaz de criar essas experiências profundas, até que ponto seus sonhos são apenas alucinações ou uma percepção genuína de outro estado de consciência? Um dos fenômenos mais intrigantes e desafiadores para a compreensão da natureza da consciência durante o sono são os sonhos precognitivos. São aqueles sonhos vívidos e detalhados em que uma pessoa sonha com um evento futuro que, mais tarde, se concretiza na realidade. Existem inúmeros relatos de pessoas que vivenciam sonhos tão intensos que, quando o evento sonhado acontece, não parece ser uma simples coincidência, mas uma antecipação de algo que ainda não havia ocorrido. Historicamente, um dos casos mais famosos de sonhos precognitivos envolve Abraham Lincoln, que sonhou com sua própria morte antes de ser assassinado. A precisão do sonho, os detalhes e a tragédia que se seguiu sugerem que, durante o sono, sua consciência acessou algo além da realidade imediata, algo fora da ordem temporal que conhecemos. E esse tipo de experiência não é isolado. O que isso implica sobre a consciência? Talvez, enquanto você dorme, sua mente não esteja confinada ao tempo linear que vivencia no mundo físico. Talvez, em um nível mais profundo, sua consciência possa acessar informações que transcendem a cronologia. Outro fenômeno fascinante ligado à natureza da consciência durante o sono é a paralisia do sono. Essa condição perturbadora e, frequentemente, aterrorizante ocorre quando você acorda durante o sono, mas é incapaz de se mover ou falar. A sensação de estar acordado, mas preso em seu próprio corpo, cria uma experiência profundamente angustiante, muitas vezes acompanhada por uma sensação de uma presença ameaçadora, como se alguém estivesse no quarto ou pairando sobre você. Esse sentimento de não estar sozinho durante a paralisia do sono é uma das razões pelas quais muitos acreditam estar sendo observados por uma entidade desconhecida ou força sinistra. A explicação da ciência tradicional aponta para a paralisia do sono como um simples distúrbio neurológico, onde o cérebro acorda antes do corpo, mas ainda mantém a paralisia muscular que ocorre naturalmente durante o sono REM para impedir que seu corpo haja de acordo com seus sonhos. No entanto, o que é relatado por muitas pessoas que vivenciam esse fenômeno vai além de uma explicação puramente fisiológica. Durante a paralisia do sono, muitos relatam sentir-se em um limiar, um ponto de transição onde a realidade e o sonho se fundem. A presença de figuras sombrias ou a sensação de ser observado por algo invisível cria uma sensação de desapego da realidade física, levantando uma hipótese intrigante. E se a paralisia do sono não for apenas uma falha do cérebro, mas um momento de transição consciente? Talvez, durante esses episódios, sua consciência esteja temporariamente se desprendendo do corpo, entrando em outro estado de percepção ou até mesmo acessando uma realidade paralela. Alguns associam a paralisia do sono à projeção astral ou a um estado expandido de consciência, onde a separação entre o corpo físico e a consciência não é mais tão nítida. Será que nesses momentos desconfortáveis você está realmente mais próximo de outra dimensão? É possível que essas experiências perturbadoras sejam mais do que simples falhas neurológicas, e em vez disso, um vislumbre de uma percepção expandida que você não consegue compreender totalmente enquanto está desperto? Viagens astrais e sonhos lúcidos são tópicos amplamente discutidos nos círculos da espiritualidade e da exploração da consciência. Essas experiências são frequentemente descritas por aqueles que as vivenciam como uma sensação de liberdade e expansão da consciência que transcende as limitações do corpo físico. Na viagem astral, a sensação de desapego do corpo físico permite que a consciência explore outras realidades ou dimensões, muitas vezes com a percepção de estar em lugares distantes ou até mesmo em planos de existência não físicos. Embora a ciência tenha se mostrado cética em relação a essa prática, relatos de pessoas de diferentes culturas sugerem que a consciência parece operar de maneiras que vão além do que podemos entender com nossas mentes racionais. Os sonhos lúcidos, por outro lado, são momentos em que o indivíduo se torna consciente de que está sonhando enquanto ainda está imerso no sonho. Nesse estado, a pessoa pode exercer controle sobre o cenário onírico, alterando ambientes ou interagindo conscientemente com os elementos do sonho. Curiosamente,
Esse fenômeno sugere uma capacidade da mente humana de acessar um nível mais elevado de consciência, onde não estamos apenas vivenciando, mas ativamente criando e moldando nossa realidade onírica. A liberdade experimentada no mundo dos sonhos pode nos levar a questionar os limites da própria consciência. Se podemos estar conscientes e agir dentro de um sonho, isso não indica que a consciência não está restrita ao nosso corpo físico. Essas experiências podem ser vistas como portais que nos permitem acessar realidades alternativas ou camadas mais profundas de nossa própria mente. Elas desafiam nossa compreensão convencional da consciência e nos fazem refletir sobre a verdadeira natureza do que somos. O tempo, como conhecemos, parece ser imutável e constante quando estamos acordados. Mas quando você está sonhando, essa percepção do tempo se transforma de maneiras misteriosas. Muitas pessoas relatam experiências em que, ao acordar de um sonho, sentem como se ele tivesse durado horas, quando, na realidade, apenas alguns minutos se passaram. Esse fenômeno aponta para algo mais profundo sobre a natureza da sua consciência e como ela interage com o tempo durante o sono. Nos sonhos, o tempo parece se expandir ou se contrair, dependendo da intensidade das experiências vivenciadas. Um simples instante em um sonho pode se estender como uma eternidade, enquanto uma sequência de eventos que normalmente levariam horas pode se desenrolar em uma fração de segundo. Esse fenômeno paradoxal levanta questões sobre a linearidade do tempo que você experimenta no estado de vigília. Frequentemente, as sensações e emoções vivenciadas em um sonho permanecem com você por dias, como se o impacto daquele momento tivesse transcendido a própria noção de duração. Isso desafia sua compreensão de como o tempo realmente funciona, sugerindo que talvez ele seja uma construção fluida e flexível, sujeita ao estado de consciência em que você se encontra. Essa dissociação entre o tempo físico e o tempo subjetivo do sonho sugere que sua consciência, ao adentrar o sono, se transforma em uma forma de percepção que transcende as limitações que normalmente associa ao tempo. É como se sua mente não estivesse mais presa à linha do tempo linear que você vivencia enquanto acordado. Essa possibilidade o leva a refletir sobre a natureza do tempo. Será ele meramente uma construção da sua percepção, ou algo que a consciência pode moldar conforme seus desejos, especialmente quando libertada das limitações do corpo físico? E neste ponto, você começa a questionar a própria natureza da realidade em que esses eventos ocorrem. Se o tempo não se aplica da mesma forma nos sonhos, você poderia estar realmente acessando algo além da sua compreensão tradicional de espaço e tempo? É aqui que a teoria do multiverso entra em cena, sugerindo que os sonhos podem, de fato, ser portais para outras realidades, como versões alternativas e paralelas da sua própria existência. O conceito de multiverso, a ideia de que múltiplas realidades ou versões paralelas do nosso universo coexistem, ganhou força não apenas no campo da física, mas também no imaginário coletivo. Essa teoria, que desafia a visão tradicional de um universo único, propõe que o tempo e o espaço estão se ramificando infinitamente, criando possibilidades para realidades alternativas onde diferentes escolhas e eventos se desdobram simultaneamente. Quando falamos sobre realidades paralelas no contexto da consciência, estamos abordando a ideia de que sua percepção do mundo não está limitada a uma única linha do tempo ou dimensão. Em vez disso, existe uma infinita rede de possibilidades e versões alternativas de você mesmo, onde suas escolhas, pensamentos e energias moldam diferentes cenários que coexistem simultaneamente, mas fora da sua percepção usual. De uma perspectiva espiritual, essa conexão com outras realidades não se trata apenas de expandir a mente, mas também de uma forma de se reconectar com o cosmos e com uma verdade maior além do ego individual. Ao tocar nessas outras versões paralelas, você se aproxima da totalidade do seu ser, reconhecendo que tudo está interligado em uma vasta rede cósmica. Seguindo essa perspectiva, as experiências que você tem nos sonhos podem ser mais do que uma simples projeção da sua mente inconsciente. Elas poderiam ser uma maneira de sua essência tocar outras camadas da realidade e perceber a infinitude do possível. Isso leva a acreditar que o que você chama de realidade talvez seja apenas uma das muitas camadas que sua mente é capaz de acessar. E quando você expande sua percepção, explorando a relação entre sonhos e dimensões paralelas, começa a perceber quão vasto é o seu ser e a realidade em que você existe. O interessante é que, enquanto a ciência explora os limites do cosmos e da física quântica,
paralelos intrigantes emergem entre essas realidades paralelas e o que você vivencia durante seus sonhos. Muitas vezes, nos sonhos, você é transportado para cenários, lugares e até situações que não são apenas vívidos, mas também estranhamente familiares, como se já os tivesse vivido antes. Essa sensação de déjà vu onírico faz com que muitos se perguntem como um relato tão detalhado e realista pode emergir da pura atividade cerebral. A ideia de que os sonhos podem ser portais para essas realidades alternativas não só abre novas perspectivas sobre a consciência, mas também ressoa com antigas crenças espirituais que afirmam que seus sonhos o conectam a outras dimensões de existência. Teorias antigas falam de mundos paralelos e planos astrais que são acessíveis através da mente. E no reino da física moderna, o conceito do multiverso sugere que é possível que, em seus sonhos, você esteja conectado a essas outras versões de você mesmo ou a realidades inteiras. Em várias tradições espirituais, é dito que os sonhos são mais do que simples resumos do seu dia ou metáforas para suas emoções. Eles são portais para outras dimensões, acessíveis somente quando sua consciência vai além das limitações do corpo físico. Esse fenômeno sugere que a consciência, quando não está restrita pelos limites do mundo material, pode operar em uma realidade mais expansiva, onde o tempo e o espaço se tornam conceitos maleáveis. Aqui, a teoria do multiverso se conecta fascinantemente aos sonhos, porque, ao questionar a natureza dos sonhos, você pode se abrir à ideia de que não é o cérebro que cria esses mundos, mas sua consciência interagindo com outras versões da realidade. Cada sonho, então, pode ser visto como uma experiência em uma versão paralela de você mesmo, uma versão que talvez nunca tenha existido no mundo da vigília, mas que ainda oferece insights profundos e até mesmo direções para sua mente presente. A mente humana, apesar de sua impressionante capacidade de armazenar e processar informações durante o dia, parece estar envolta em mistério quando se trata de memórias de sonhos. Ao acordar, muitos de nós rapidamente enfrentamos a sensação de que nossos sonhos se esvaíram, como se nunca tivessem existido. Isso leva a questionar por que exatamente você esquece a maioria dos sonhos que vivencia durante a noite. A explicação mais comum reside no funcionamento do hipocampo, a região do cérebro responsável pela formação e armazenamento de memórias. Durante o sono, especialmente no sono REM, o hipocampo não funciona da mesma maneira que quando você está acordado. Esse processo parece dificultar a transição dos sonhos para a memória consciente, levando ao esquecimento. Mas o que isso realmente significa sobre sua consciência? Existem muitas teorias no campo da espiritualidade sobre isso. Muitos argumentam que esse esquecimento serve como uma proteção, impedindo que sua mente seja sobrecarregada pelas intensas, e muitas vezes, perturbadoras experiências que você tem durante o sono. Por outro lado, se você considerar que suas memórias de sonhos poderiam ter um papel mais profundo, pode questionar se esse esquecimento é realmente necessário ou se há algo mais acontecendo em seu processo de percepção. Tudo isso leva a pensar que o sono pode realmente servir como um portal para expandir sua consciência, permitindo que você explore, enquanto descansa, o que está além da sua consciência desperta. Entender essa exploração inconsciente pode ser uma das formas mais puras de expansão da consciência. Ela o convida a questionar a natureza da percepção da realidade e até mesmo seu papel no vasto universo. O sono, então, é uma ferramenta poderosa para a evolução e autoconsciência, um momento em que sua consciência é livre para viajar além dos limites impostos pela vigília. Agradeço por embarcar nesta jornada comigo. Se este vídeo ressoou com você, convido a curtir e se inscrever em nosso canal. Compartilhe este vídeo com outras pessoas para que elas também possam se beneficiar desta mensagem. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo, compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências. Obrigado novamente por assistir e por se juntar a mim. Cuide-se e até breve.